Olá, bem-vindo a mais um programa Papo Viciante. Vicie nesse papo, porque a overdose aqui é de informação. Muito prazer, eu sou o professor Juan Carlos, vou estar hoje conduzindo esse bate-papo, esse papo viciante. A gente está trazendo uma convidada muito especial para estar assim, abordando um tema um pouquinho conhecido e desconhecido do meio, mas é um tema muito interessante. Lembrando que o programa ele é transmitido todas as sextas-feiras, das 18 às 19 horas, aqui pela TV Cinec, aqui no Jabaquara. Estamos aqui nos estúdios da TV Cinec. Lembrando que o Papo Viciante é uma diversidade de assuntos. Nós estamos aqui abordando assuntos sobre culinária, moda, saúde, estética, dentre as variedades de todos os assuntos. Lembrando também que nós não podemos esquecer dos cuidados dos relacionamentos familiares. Vamos passar bastante tempo aqui no programa Papo Viciante. O professor Garcia hoje está aqui nos dirigindo, está como diretor, está deixando um abraço aqui para todos. Não podemos esquecer também, caso você tenha alguma história, queira contar algum caso prático sobre prevenção às drogas e principalmente contar a sua história sobre dependência química, envie um e-mail para a gente. Tá? O nosso contato é o ensinaprev@ensinaprev.org. Deixamos aqui aberto para você contar a sua história. E também não esqueça de curtir todos os nossos canais nas redes sociais, www.ensinaprev.org, o Facebook do Ensinaprev, e não esqueça também de curtir o programa Papo Viciante, transmitido pela TV Cinec. Também queremos parabenizar alguns aniversariantes aqui do mês de setembro, com direito ainda a aniversariantes do México, da cidade do México. Gostaríamos de parabenizar eu, professor Garcia, e principalmente o programa Papo Viciante, os aniversariantes Luiz Alejandro Ramos Gomes, da cidade do México, feliz aniversário, Gessé Quinto, Bigode Chácara São Gonçalo, Cristina Damasceno de Souza, Gerardo Arencíbia, Cíntia Beltrame, Tadeus Paz, Henri Nakade, Vitor Luan, Paulo Sérgio, Elígio Apolone, Felipe Garça, Denis Cardoso, Adrian Cristinou, Parvez Amer, Parvez, Luiz Mauro Cardoso, Leobardo Gonçalves, Almir Fernandes, Almircar Fernandes Seino, João Batista de Souza, Fraternidade e Progresso, João Borges, Wellington Silva, Veloso, Dominique Albano, Geraldo Cruz, Claudinho Márcio, Cláudia Duarte, Célia, Kleber, Geraldo Barbosa, Tiago Silva, Paulão Antiguidades, William Rodrigues, Leonardo Xavier, Fábio Lage, Camila de Souza Oliveira e a loja maçônica Cavaleiros de York, do Grande Oriente Maçônico do Brasil, que está fazendo 19 anos hoje. Então, o programa Papo Viciante gostaria de parabenizar a todos. Parabenizo também um grande amigo que está no Canadá, João Carlos de Faria, foi meu gerente e é uma pessoa assim, que eu muito admiro. E parabenizo também a todos os aniversariantes do mês que ainda não curtiram o programa Papo Viciante. Curta a nossa página, que seu aniversário será lembrado aqui. Hoje, nós estaremos abordando um assunto muito interessante. Estaremos trazendo aqui a Ana Paula Gatti Vital. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Cruzeiro do Sul. Ela está cursando Direito pela Faculdade de Direito Padre Anchieta. Ela é autora do livro Teoria das Probabilidades nos Jogos, na Ciência e nas Políticas Públicas. E ela é diretora da Abrabinques, Associação Brasileira de Bincos, Cassinos
e similares. E hoje nós estaremos falando um pouco sobre a liberação dos jogos de azar no Brasil. Seja bem-vinda, Ana Paula. Boa noite, professor Juan. Boa noite ao nosso diretor, professor Garcia. Boa noite aos amigos do Papo Viciante. Meu nome é Ana Paula, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre regulamentação de jogos no Brasil, né? É um assunto que divide opiniões, um assunto um tanto quanto polêmico, mas um assunto já superado no resto do mundo, né? Nós realizamos um trabalho de pesquisa, né? E desse trabalho de pesquisa, que não foi feito apenas por mim, tá? O Teoria das Probabilidades no Jogo e na Ciência e nas Políticas Públicas, é essa publicação aqui. Tá? Essa publicação ela foi organizada por Luiz Carlos Prestes Filho, tá? E tem aqui a reflexão sobre jogos e democracia, tá? Uma pauta muito interessante, e aqui traz textos de diversos especialistas, tá? Um dos especialistas aqui que aborda esse livro é o atual ministro da Segurança Pública, antigo ministro da Defesa, né, Raul Jungmann, né? O meu texto fala sobre impactos jurídicos da regulamentação de jogos. Né? É uma reflexão importante, né? Porque nós temos no país a situação de jogos da iniciativa privada ainda sem definição, aguardando uma regulamentação. E é sobre esse tema que nós abordamos. Sim, perfeito, Ana Paula. E assim, já que é um tema bem polêmico, conta um pouco da sua história, como você entrou nessa parte dos jogos, criou essa vontade de estar trabalhando num projeto para liberação. Fala para os nossos ouvintes aqui como surgiu isso. Isso é uma passagem muito interessante, né? Na verdade, eu pesquiso sobre o assunto desde 2007, então já tem uma longa caminhada aí. E eu fui convidada a refletir sobre o assunto porque eu era funcionária de um bingo, quando os bingos eram regulamentados no Brasil. Né? Nós tivemos, durante a Lei Pelé, a vigência da Lei Pelé e da Lei Zico, a atividade de bingos regulamentada no Brasil. Então, durante esse período, eu fui funcionária de uma das casas de jogos, né, e passei pelo turbulento período da súmula vinculante número 2, que acabou proibindo a atividade de jogos dos jogos de bingo no Brasil. No Brasil, né? Na verdade, a atividade de jogos em si, ela vem de uma proibição já antiga, da época ditatorial, de 1946. Então, nós tivemos aí uma pequena pausa na legislação brasileira para permitir que a iniciativa privada pudesse exercer a atividade de jogos, né? E, durante esse período, eu trabalhei nessa atividade. Então, vem daí o desejo de pesquisar sobre o assunto e ajudar o país a superar e enfrentar esse debate. E agora esse desejo virou um projeto, né? Que você é diretora da Abrabinks, né? E hoje, como está assim, o cenário, né? Eu pesquisei, né? Sobre essa questão da liberação, porque nós vemos que tem alguns jogos que são liberados, outros não. Falamos de jogos de azar, por exemplo, a Mega Sena, né? Todo mundo acredita que seja verdade, uns falam que não, mas também não deixa de ser um jogo um jogo ali de azar, né? Eu nunca irei ganhar, pois eu não jogo, né? É um direito também. Né? Assim, eu acredito, conheço pessoas que ganharam. Inclusive, um conhecido, um vizinho do Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, deixa aqui um abraço para o pessoal do Rio de Janeiro. E, assim, ele ganhou na Loto Fácil, ou Loto Mania, se eu não me recordo. Então, isso também me criou um pouco o interesse de estar jogando, de estar contribuindo. Porém, nós sabemos que outros jogos não são liberados. Como é que fica essa diferença, Ana Paula? Essa sua pergunta é muito interessante, né? Primeiro que, quando a gente afirma os jogos são proibidos no Brasil, já é uma mentira, né? O jogo, ele existe no Brasil. O que não tem uma regulamentação ainda é o jogo da iniciativa privada, né? O governo é o atual banqueiro do jogo no país, que o faça através da Caixa Econômica Federal, né, através das loterias, né, Mega Sena, Super Sena, Quina, uma série de produtos lotéricos, né. E interessante tu falar sobre o Rio de Janeiro e mandar um abraço para o Rio de Janeiro nesse momento, porque uma das maiores iniciativas de loterias estaduais que a gente tem no Brasil é a iniciativa da Loterge.
é a mais antiga, a mais consolidada e que faz um trabalho social lindo. No meu estado, tá vendo aí? É um trabalho uma social Né? lindo. Nós estamos lá no Rio de Janeiro vivendo um cenário complicado, né? complexo, né? Uma dificuldade muito grande estatal. E, nesse momento, as loterias têm suprido essa questão social. Né? As ambulâncias que são distribuídas, é um trabalho social muito bonito feito pela Loteria do Rio de Janeiro. Né? É uma coisa bem interessante. E assim, Ana Paula, quais os benefícios que a liberação dos jogos vai trazer, assim, vamos pensar no Brasil, para o Brasil, né? Eu sei que tem alguns países, o Brasil e Bolívia são os únicos países aqui da América Latina que não são liberados os jogos, né? De todos os outros, nós estamos falando de mais de 150 países, né, que são liberados, e o Brasil e Bolívia não. É verdade. Né? Qual é o benefício que traz? Né? Olha, eu não sei se a Ana Paula ela já fez algum cruzeiro, né? Já fez algo do gênero assim, tem os cassinos, é maravilhoso. É verdade. Né? Então, qual é o benefício que pode trazer para a gente, Ana Paula? Muita boa pergunta. Né? Nesse sentido, nós realizamos algumas pesquisas e verificamos as experiências mundiais em relação aos jogos. Né? Por exemplo, num estudo interno, nós verificamos que, com a regulamentação de jogos, o Brasil ele pode gerar imediatamente 1 milhão de novos postos de emprego. Né? Num país que tem hoje 14 milhões de desempregados, aí já tem números dizendo em 15 milhões, né? Acredito que um incremento de 1 milhão de postos de emprego, de trabalho, nesse momento seria muito importante. Né? Mas não para por aí. Não é só a geração de empregos, os benefícios. Né? Uma outra questão também, a gente fala muito do déficit público, né, da dificuldade que os cofres públicos têm encontrado, falta dinheiro para projetos, para infraestrutura. Né? E, nesse sentido, o Brasil tem desprezado, tem deixado de arrecadar 18 bilhões ano. Eu li a respeito também, é uma quantia que, no atual momento, deve ser considerável. Com certeza. A gente não pode desprezar. A gente está falando o quê? De impostos ou geração mesmo de receita? Não, estamos falando de tributos mesmo, de tributos. O cofre, o erário está deixando de arrecadar 18 bilhões ano. Para vocês terem uma ideia do que isso, um comparativo que nós realizamos, a cadeia produtiva, por exemplo, do fumo, associada à bebida, mais combustíveis, somando tudo isso junto, não dá esse valor, dá 16 bilhões em arrecadações federais. Então, assim, o potencial de arrecadação dos jogos ele é muito grande. Traduzindo assim para os nossos telespectadores, o que seria esses impostos? Assim? Seriam impostos que o governo vai cobrar das casas de jogos? Como é que seria? Você poderia explicar para a gente, Ana Paula? Olha, a prática mundial em relação aos jogos incide tributos que geram em torno de 30%, né, sobre todo o volume circulado. Né. As experiências mundiais giram em torno de que 2% do PIB de algum país é utilizado, acaba virando movimentação financeira em relação aos jogos. Então, se nós analisarmos o PIB brasileiro, né, a gente chega à cifra de valores em que pode ser arrecadado, pode ser movimentado na atividade da cadeia de jogos. Então, é um volume muito grande, é um volume que hoje em dia tem sido desprezado. Né? O governo, por N situações, ainda não enfrentou o problema, o mundo já enfrentou o problema. Para vocês terem uma ideia, 75% dos países da ONU já têm jogo regulamentado, e há muito tempo. E os outros 25% que não o têm por questões religiosas. Né? Mas o Brasil é um Estado laico. Por que o Brasil hoje ainda, né, nós estamos falando que é 1946, né, onde teve a proibição mesmo, né? E por que não teve um projeto, algo assim, para retomar isso? Você acha que o Brasil ainda precisa amadurecer? Porque, assim, eu sou contra devido ao fato de algumas pessoas não entenderem. Né? Que a gente fala é o vício, mas tem um termo técnico correto, né? Ludopatia. Né? Nós vemos hoje que o Brasil aí tem cerca de mais de 200 milhões de pessoas que sofrem por esse problema, né? E como é que fica isso? Será que acho que é isso que impede a liberação? A ludopatia, ela é um problema, é o vício de uma compulsão pelo jogo, não só pelo jogo, mas uma compulsão por
diversos itens. Pode ser por alimentação, pode ser por entorpecentes. É a pessoa que não consegue controlar a sua compulsão. E, nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde nos apresenta dados de que são 3% de pessoas propensas a desenvolver essa patologia. É uma patologia, inclusive, classificada pela Organização Mundial de Saúde. Mas eu converso com vocês aqui, amigos do Papo Viciante, de que só há uma possibilidade de tratar as pessoas que têm esse mal, né? É com transparência, é com regulamentação. Aliás, a regulamentação de jogos nesse sentido, ela tem mais um aspecto social a ser considerado, que é o apoio às pessoas que têm esse tipo de problema. Porque só num cenário regulamentado é que você consegue ter políticas de saúde pública para tratar o assunto, que você consegue ter regras, que você consegue ter política de jogo responsável. Essa política de jogo responsável ela já tem sido praticada em alguns países, aliás, em todos os países que têm o jogo regulamentado. E com relação a esse benefício que nós teremos aí, falando de dinheiro, né? Sim. Com relação a essa patologia, você acha que isso, com essa liberação, isso vem a diminuir? Olha, com certeza, porque aí você tem um enfrentamento da questão. Inclusive, nos projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, nós temos um projeto de lei no Senado, que é a PLS 186, temos um projeto na Câmara, que é a PL 441. Então, esses dois projetos, 442, aliás, esses dois projetos, eles tratam sobre o jogo responsável e tem uma preocupação específica com as pessoas que são vítimas da ludopatia. Para vocês terem uma ideia, em vários países do mundo é possível a criação de uma lista de exclusão. E isso é uma coisa muito interessante que nós podemos implantar aqui no Brasil, né? A pessoa que tem o problema da ludopatia, ou até os familiares também, poder incluir essa pessoa na lista. E aí ela passa a não poder frequentar ambientes de jogos. Porque aí passa a ter uma limitação, né? Eu estava lendo a respeito, passa a ter uma limitação dessas pessoas, né? Exato. Por exemplo, a gente sabe aqui no Brasil que é proibido o uso de bebida alcoólica a menores de 18 anos, né? Sim. No caso dessa patologia também, tem uma limitação para essas pessoas, né? Sim, elas não podem estar jogando excessivamente, tem um cadastro, alguma coisa assim, né, Ana Paula? Sim, tem um cadastro, inclusive, que assim, tanto os dois projetos, eles prevêem a possibilidade da pessoa só acessar uma casa de jogo ou uma modalidade de jogos com a inclusão do CPF. Inclusive, ontem, a Caixa colocou agora um normativo para que as loterias também, as pessoas tenham que se identificar com o CPF. Acredito que aí também já é uma política de jogo responsável mundial influenciando o país, né? Com Isso certeza, é muito até porque bom. não tem, a Caixa Econômica não limita, né? Eu posso chegar e jogar 10, 15 vezes no dia e não tem problema, né? Verdade. O professor Juan trouxe uma coisa muito interessante aqui. Por exemplo, agora nós temos os jogos online. Né? Como fazer o controle, né, com a pessoa no seu celular? Né? Então, o provedor que vai disponibilizar esse jogo, desde que regulamentado, obedecendo às regras do país, ele vai ter lá um tempo de limitação do login, né, desplugar, desconectar aquele jogador se ele passar do período que for o recomendável. Né? Então, o jogo regulamentado ajuda e protege as pessoas que possam desenvolver ludopatia. E quando as pessoas, assim, você como especialista no assunto, né, quando você conversa com algumas pessoas, qual que é o sentimento que você tem, Ana Paula, com relação aos jogos? Assim? Eu conheço pessoas que gostam de jogar, minha mãe também fez um cruzeiro e não saía do cassino, falou que é maravilhoso. Deixar um abraço para minha mãe também, né, que ama cassino, adora. E quando você conversa com algumas pessoas por estar alguns projetos, e agora principalmente com esses projetos de lei, as pessoas sentem... Qual é o sentimento dessas pessoas? Olha, muito interessante essa questão, porque assim, quando nós falamos sobre atividade de jogos, nós estamos falando sobre o tempo livre das pessoas. Estamos falando sobre liberdade individual, livre-arbítrio. Então, assim, eu converso com pessoas que não jogam, e mesmo sem jogar, elas reconhecem que quem joga tem o direito de jogar. Né? Então, a gente está falando aqui sobre liberdade. Isso é um ponto importante. Né? A atividade de jogos, por exemplo, Las Vegas, apenas 10% das atividades de Las Vegas são jogos. O resto é entretenimento,
são convenções, né? São espaços culturais. É porque a gente conhece Las Vegas como cidade dos jogos, né? Sim, sim. E o interessante também, assim, né, eles falam-se jogos de azar. Né? É um nome assim um pouco complicado, né? Estávamos até nos bastidores aqui conversando junto com o professor Garcia, né, sobre essa questão de jogos de azar. Por exemplo, eu tenho conhecidos, meu irmão adora jogar videogame, é um jogo. Eu gosto de jogar também. Jogo cartas, né? Ainda estou esperando o convite do nosso diretor, professor Garcia, para fazer uma partida de pôquer, né? e assim, é complicado, né? Jogos de azar. Por que esse nome? O que poderia estar fazendo para eliminar isso? Porque o nome já fica complicado, né, Ana Paula? É verdade. A etimologia da palavra azar já é algo muito complexo, né? Já é algo um tanto quanto diferente. No Brasil é visto o azar, né, como algo pejorativo, como algo ruim, né? Foi traduzido dessa forma aqui no nosso idioma. No resto do mundo, quando se fala em jogos, se fala muito em jogos de fortuna. Né? Já muda. Se fala em jogos de fortuna. E quando se fala em jogos de fortuna, e na questão azar, se fala em aleatoriedade, né? Na imprevisibilidade. Inclusive, no livro, nós temos aqui um capítulo abordando sobre esse tema. Muito interessante. Nós vamos comentar depois do intervalo sobre o seu livro, Ana Paula. A força das palavras. Né? Na verdade, a gente está falando sobre jogos praticados pela iniciativa privada. Quando a gente fala sobre os jogos estatais, né, que são as loterias hoje no Brasil, não se fala em jogo de azar, então se fala em jogos de loteria, em jogos da Mega Sena. Né? Então, a gente poder apropriar e usar o nome de cada atividade com uma forma mais ponderada, né? A etimologia mesmo, jogos de azar, não é apropriada para falar sobre jogos da iniciativa privada. Não é. Certo? É jogos de fortuna. Jogos de fortuna, né? Porque, por exemplo, qual é o sonho de todo mundo ganhar na Mega Sena, né? Ficar milionário. E, assim, lógico, nós estamos falando de Mega Sena. Tem a questão dos caça-níqueis também, que tem uma diferença. E como é que fica com relação à fiscalização dessas instituições que, se a lei for aprovada, como é que fica? Quem que vai fiscalizar? Vai ser criado algum órgão? O próprio governo vai estar fiscalizando? Porque, assim, tem pessoas que acreditam que a Caixa não faz corretamente, mas tem alguém que está fiscalizando, né? Eu acredito porque eu conheço alguém que ganhou, né? Então, assim, de vez em quando eu faço uma fé, jogo ali, né? Você acredita que com essa regulamentação vai existir um órgão para fiscalizar, para que até que as pessoas não sejam enganadas por isso, né? Sim. É uma preocupação muito relevante. Inclusive, o Ministério Público do Brasil fez uma nota técnica durante as audiências públicas sobre a regulamentação de jogos, levando essa questão, a preocupação deles em relação à fiscalização. Né? Uma coisa interessante que nós temos à disposição, e isso é um benefício de termos esperado tanto tempo para regulamentar os jogos, é que a gente pode hoje analisar as melhores práticas que o mundo teve em relação ao assunto. Então, a gente pode beber da fonte tecnológica, né, dos países e ver aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, em relação à fiscalização. Né? Durante o período da atividade dos bingos, na Lei Zico e na Lei Pelé, uma das falhas, e, aliás, foi a grande falha, acredito que foi a derrocada também da atividade durante aquele período, foi a ausência de um órgão fiscalizador. E como era feito naquela época? Naquela época, as arrecadações iam ao governo federal e aos estados era atribuído a fiscalização. Então, o Estado, que não recebeu nenhuma verba orçamentária para criar uma equipe própria, uma estrutura para fazê-lo, era quem tinha que fazer. No seu livro, você aborda com relação à fiscalização, alguma coisa assim? Sim. Então, perfeito. Então, vamos chamar um intervalo. No próximo bloco, nós estaremos falando um pouquinho sobre o livro da Ana Paula e discutindo mais sobre o assunto liberação de jogos de azar no Brasil. Voltamos após um rápido intervalo. Fiquem e assistam o programa Papo Viciante.
Olá, estamos de volta com o programa Papo Viciante. Lembrando que o programa Papo Viciante é um programa do Ensinaprev, o Instituto Nacional de Educação e Prevenção às Drogas. Curtam nas redes sociais Ensinaprev, e o programa Papo Viciante é transmitido todas as sextas-feiras aqui pela TV Cinec. Novamente, Ana Paula, vamos agora falar um pouco sobre o seu livro, que é A Teoria das Probabilidades nos Jogos, na Ciência e nas Políticas Públicas. Eu vou deixar aqui para você estar comentando com nossos ouvintes, telespectadores, né, um pouquinho sobre o livro. Boa noite, amigos do Papo Viciante. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o livro Teoria das Probabilidades no Jogo, na Ciência e nas Políticas Públicas. Né? Esse livro ele foi organizado pelo professor Luiz Carlos Prestes Filho, né? E contou aqui com diversos especialistas, cada um abordando um assunto, mas todos eles relacionados a jogos e democracia. Então, essa situação da regulamentação de jogos no país, ela foi debatida sobre alguns ângulos, né? Aqui nós temos o impacto na soberania nacional, questões relacionadas a liberdades individuais, os impactos jurídicos da regulamentação, marcas e patentes. Nós temos aqui impactos tributários. Então, é uma obra bastante completa, né, que trata sobre diversos prismas, sobre um assunto que o Brasil precisa enfrentar. Né? Já está maduro para debater esse assunto. Nós tivemos aí 2 anos de atividades intensas no Congresso sobre a regulamentação de jogos, audiências públicas consecutivas, mas o assunto já está sendo debatido há bastante tempo. Né? Desde 91 se debate o assunto. Desde 91 já está falando sobre o assunto e agora tem ganhado forças. Né? Exato. Acredito que até em relação à crise econômica que o país está vivendo, né, os homens públicos, os governos, a sociedade precisa, nesse momento de crise, ter criatividade e buscar soluções que impulsionem o desenvolvimento do país. Né? E, nesse sentido, os jogos podem contribuir muito em relação ao desenvolvimento do país. Então, a gente estava comentando sobre a questão da fiscalização, né, Ana Paula? Por exemplo, os caça-níqueis podem ser adulterados ou não. A gente tem a questão também, por não estar liberado, tem o pessoal que acaba mexendo ali nos equipamentos, justamente para que a pessoa não ganhe. Com essa fiscalização, você acredita que isso pode mudar? Porque, assim, eu lembro uma vez na minha vida, quando eu tinha meus 14, 15 anos, de ter ganhado nessas máquinas. Né? Então, assim, tinha alguns esquemas que nós fazíamos na época, assim, para poder estar ganhando, mas era difícil. Você acredita que com a legalização isso vai mudar? Isso precisa mudar e só pode ser mudado através da regulamentação de jogos. Tá? Em relação às caça-níqueis, né, as máquinas em comércios, em casas de lanchonetes, restaurantes, uma coisa mais pulverizada, né, essa pergunta. Há possibilidade, sim, de ser realizada uma fiscalização, desde que os equipamentos estejam conectados aos terminais do órgão fiscalizador. Então, os jogos em si, eles passariam a ter a sua atividade online real-time, como acontece na Itália, por exemplo. Né? A Itália tem uma regulamentação recente, né, um pouco mais de uma década apenas, a regulamentação de jogos na Itália, e lá assim que acontece. Todos os equipamentos eles são conectados a um sistema fiscalizador, né, e, a partir do momento que aquele link sofre qualquer interferência, um órgão fiscalizador é acionado. Então, isso traz lisura à operação. É uma segurança para quem está apostando, né? Sim, porque com certeza. Nos Estados Unidos isso é comum, vemos muito em filmes, né, o pessoal fazendo aposta em corridas de cães, de cavalo, né? Então, assim, e você acredita também, Ana Paula, que isso vai trazer não só os incentivos fiscais, mas, por exemplo, empresas que queiram montar um cassino aqui no Brasil, né? Você acredita também que vai ter um interesse dessas pessoas? Porque a gente estava falando naquele valor que eu não me recordo sobre a arrecadação de impostos
São 18 bilhões. 18 bilhões, né? 18 bilhões. Isso tá incluso só o incentivo fiscal interno ou também está sendo considerado empresas estrangeiras que vão estar aqui montando seus cassinos, suas casas de jogos, né? Olha, a cifra que pode envolver, e os 18 bilhões são apenas os tributos. Então são os tributos. Apenas os tributos que a atividade pode gerar. Né? O número, a cifra de movimentação é muito maior. Ela pode chegar a 2% do PIB. Né? A gente está falando da cifra de alguns trilhões. Né? Agora, em relação aos investimentos, né, os grandes cassinos internacionais, donos dos cassinos resorts, né, os grandes players internacionais, têm interesse em fazer investimentos no Brasil, e isso é importante para fomentar o desenvolvimento da nossa economia. Sim. Esse é um momento que o país precisa de novas receitas entrando. Precisamos de projetos que incentivem essa questão toda que a gente vive, né? Verdade. E com relação a essas empresas, é legal, né? Quando você vai fazer um cruzeiro, você só pode entrar no cassino depois de um certo tempo assim que você está ali, né? E o interessante também é que nós vimos nos Jogos Olímpicos, né, muitas seleções construindo, asfaltando. Você acredita também que com essa liberação, essas empresas que queiram construir vossos cassinos aqui no Brasil também traz esse desenvolvimento? Isso é muito interessante porque tem todo um legado que fica assim por trás da regulamentação dos jogos. Acreditamos que uma das formas que o governo tem de implantar, de autorizar a atividade de jogos da iniciativa privada no Brasil é por concessões. Né? Então, um processo licitatório de concessões, nesse momento, injetaria trilhões na nossa economia. Né? E isso poderia ser utilizado para uma série de investimentos. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa sobre como cada país utiliza os recursos relacionados a jogos. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles utilizam para educação e saúde. Olha que maravilha. Uma coisa, né, bem interessante. Né? Mas essa lição de casa de como utilizar os recursos da área de jogos, ela tem mais ensinamentos aqui. Perfeito. Tem mais. A Alemanha, por exemplo, eles utilizam para o esporte, para a cultura e para a ação social e também educação. Né? A Bélgica já priorizou as ações de inclusão de pessoas com deficiência física. Olha que interessante. Né? Nós temos o Canadá, priorizou a construção de hospitais. Tudo com a regulamentação, tudo com a origem de recursos vindas da atividade de jogos. De jogos, né? Isso muito bacana. Né? Nós temos Portugal, priorizou o bem-estar de crianças e a área da saúde. A Santa Casa de Portugal é quem recebe os tributos relacionados à atividade naquele país. Então, com a liberação, não fica focado só em tributos, né? Nós vemos também ações sociais. Sim, de responsabilidade social, e isso é muito importante, tem que ser atrelado, tem que ser atrelado. Nas últimas discussões que teve no Congresso Nacional sobre a questão jogos, a segurança pública também teve a assinatura de 15 governadores. 15 governadores realizaram uma petição pública pedindo recursos para a segurança. A segurança pública é algo que também é um problema nacional e que os jogos podem contribuir em receitas aí para auxiliar. Entendi. Eu sei também que você apoia um candidato também que é a favor da liberação, certo? Você que está dando um apoio para ele, como está essa parceria? Olha, na verdade, assim, nós estamos num momento no país agora que antecede as eleições, né? Momento de mudança, né? Momento de mudança, onde que as pessoas param para olhar a proposta dos seus candidatos. Eu optei em apoiar a proposta de um candidato que briga e defende a regulamentação de jogos no Brasil. Então, nesse sentido, eu acabei escolhendo aí a candidatura um candidato que tem essa proposta, no caso, é o Toninho Boiadeiro, que é diretor da Abrabinks. Ele tem essa proposta de jogos. E falando da Abrabinks, você também faz parte da Abrabinks, né, que é a associação dos jogos aqui, vamos assim dizer, né? Isso, a Associação Brasileira de Bingos, Cassinos e Similares, né? A Abrabinks, ela tem uma história longa, né? A Abrabinks, ela tem 21 anos de formação. Ela já tem 21 anos de formação. Ela
foi criada e implantada durante a vigência da Lei Pelé e da Lei Zico, né? E, desde então, ela tem aí representado o setor, contribuído com os debates, realizado pesquisas, apresentado a sua visão e a visão dos empresariados do Brasil e do mundo em relação à regulamentação de jogos. Então, um papel muito importante, o papel da Abravincs. Mando aí um abraço ao nosso presidente, Olavo Salles, da Silveira, né, ao nosso diretor, que também é candidato, Toninho Boiadeiro, né, e aos aguerridos do país inteiro que têm debatido o assunto. Ah, perfeito. Então, a nossa diretora vai estar passando umas fotos para a gente, né, para a gente estar vendo a questão dos jogos, né? Aqui é o pôquer. A gente sabe que discutimos bastante aqui agora, né, sobre essa questão dos jogos. Essa é uma roleta. Nosso diretor está puxando a minha orelha aqui, a roleta. Nós sabemos de todo o incentivo. O potencial é gigante, né? Nós estamos aí olhando e tentando dar uma resposta do porquê que o Brasil ainda não tem isso, né? Então, Ana Paula, assim, se fosse para definir um porquê, por que realmente o Brasil ele não fez essa liberação? Por que apenas Brasil e Bolívia não aceitam? Tem essa proibição no Brasil? Se fosse para definir assim, por que o Brasil não libera? Olha, você acha que é uma jogada política, vamos falar abertamente, da Caixa Econômica? Porque isso pode trazer um desfalque para a própria Caixa Econômica Federal, que trabalha com jogos. Olha, no mundo, os jogos eles são divididos em jogos que são estatais, né, que geralmente visam a loteria, e jogos da iniciativa privada. Os jogos da iniciativa privada, eles falam sobre lazer, né? A proposta dos jogos da iniciativa privada é lazer, é diferente, né? A pessoa que ela vai a uma lotérica e ela faz uma aposta e espera o resultado do final de semana, a sensação dela com o jogo é completamente diferente daquela pessoa que saiu para socializar, frequentar uma mesa de pôquer, de cassino e ficar ali naquele tempo onde ela tem uma resposta imediata. Né? E tem o risco da perca também, né? E do ganho. Então, assim, os governos, nesse sentido, ele acaba priorizando a atividade da loteria, porque ela é uma atividade sem riscos, né? Então, nesse sentido, a iniciativa privada é o jogo certo para os jogos de entretenimento. Eles têm que estar na mão da iniciativa privada. Entendi. Então não vai prejudicar a Caixa, então, né? Não, são públicos completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Você fala, o pessoal que vai numa casa, ele tem a questão social também, né? Sim, são locais também de entretenimento. De você estar indo ali, tomando uma cerveja, brincando com os amigos, socializando e fazendo as suas apostas, né? Sim. São locais de socialização, né? Não apenas para os jogos em si. O Brasil, inclusive, na área cultural, né, despontou grandes nomes dentro de cassinos, né? Nós temos aí Carmen Miranda, Grande Otelo, né, Dalva de Oliveira. Então, as pessoas não iam apenas para jogar, elas iam também para se divertir, para ter cultura, né? E uma coisa interessante em relação a possibilidade que se abre com a regulamentação de jogos e o porquê do Brasil ainda não ter debatido, eu vou falar sobre uma questão pessoal, ainda não é um estudo técnico-científico, né? Mas o Brasil, por exemplo, em relação à abolição da escravatura, falo aqui como mulher negra, né? O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura, uma prática que hoje nós consideramos abominável, né? Mas o Brasil demorou 4 séculos, para reconhecer que todos são iguais. Então, a gente tem um probleminha, aí, um certo retardo. Tem um atraso. Uma certa lentidão legislativa. Mas, assim, também tem um benefício, né? A gente vemos muito isso aqui no Brasil, né? Qual o benefício que traz? Aí nós temos aí, né, o governo incentivando, desde que traga um benefício. Sim. Mas, para quem não conhece, hoje eu confesso que eu estou bem feliz com esse bate-papo, que aprendi bastante.
mudei um pouco a minha visão. O bate-papo aqui sempre é viciante, né? E mudei um pouco a minha visão, porque os jogos realmente ele traz não só a parte, vamos falar assim, os benefícios, né? Mas essa parte social, que é muito importante, né, Ana Paula? Olha, muito importante. Se a gente for sintetizar, professor Juan e amigos do Papo Viciante, os benefícios dos jogos, eles são benefícios sociais e econômicos, eles são benefícios culturais, tecnológicos. Então, assim, há uma cadeia produtiva gigante por trás da regulamentação de jogos. Não é apenas as pessoas que estão ali na atividade em si da prestação de jogos, é também o taxista que vai até o aeroporto, os motoristas de aplicativo buscar os clientes, os restaurantes, os artistas, a indústria como um todo na produção desses equipamentos. Então, tem uma cadeia produtiva por trás da atividade. Então, assim, resumindo, o jogo ele é um entretenimento, né? Sim. O jogo ele é um entretenimento e uma comissão no Congresso, né? Vamos assim dizer. Exato. É um entretenimento. No mundo, quando se fala em jogos, você não fala em jogos nas páginas policiais. Jogo tratado é só no Brasil que é tratado nas páginas policiais. E é isso que é a minha luta, que é a luta da Abrabinks, é trazer a questão dos jogos da iniciativa privada para as páginas de economia e entretenimento. Então, assim, com essa liberação, o Brasil tende a crescer mais, vamos assim dizer, né? Porque eu ainda acredito que deveria mudar, né, essa questão a jogos de azar. Porque se a gente fizer uma analogia, a Caixa Econômica Federal, por exemplo, eu sempre joguei e nunca ganhei. Então é um jogo de azar, porque eu estou ali esperando, né, que eu ganhe, mas isso não acontece, né? E os jogos, vamos assim dizer, do nosso querido Silvio Santos, lá, esses jogos que eles fazem, assim, se encaixariam em qual desses jogos, Ana Paula? Essa é uma pergunta um tanto quanto embaraçosa, né? Na verdade, esses jogos praticados, né, vou falar aqui o nome de uma delas, né, que é a Telecena, é um jogo de capitalização. Na verdade, não é um jogo, é um título. É um título de capitalização, não um jogo. Né? Então, mas ali você tem compra, a possibilidade, né? de ganhar um prêmio, sim, tem a possibilidade de ganhar um prêmio. Pela maioria das pessoas que compram, que adquirem esse título, elas não adquirem ele na intenção de poupar, que é, na verdade, o fundamento de um título de capitalização. Né? A SUSEP, quando regula os títulos de capitalização, ela regula com a intenção de poupar. Né? Foi essa a intenção da criação dos títulos de capitalização. Hoje, eles já tiveram uma nova leitura, ele já está passando por uma releitura. Hoje, nós já temos títulos de capitalização de entidades sociais. Isso é uma coisa muito bacana. Né? Então, também tem aí um outro aspecto. Você falou sobre esses jogos, né? E na própria, vamos falar, né? A própria Telecena tem as raspadinhas ali, né? Sim. Então, alguém fiscaliza eles também? Sim, tem uma fiscalização? Tem. Hoje, quem faz a fiscalização dos títulos de capitalização é a SUSEP. É a SUSEP. Agora, óbvio que tanto a SUSEP quanto a Caixa... quando tivermos a regulamentação de jogos no país, não creio que serão os órgãos fiscalizadores. Eu creio que, para o Brasil, pelo menos pelo que a gente identifica das práticas mundiais, o ideal seria a criação de um novo órgão, um órgão dedicado e exclusivo para fiscalizar. Então, mas esse órgão seria do governo ou uma iniciativa privada? Como é que ficaria? Governo, um órgão estatal, fiscalizador e subsidiado pela própria atividade. Porque tem que, em tributos que essa atividade vai estar arrecadando, para que não gere também despesas para o Estado. Né? Ou não pode ter lá mais contratações sem a receita que possa ali arcar com aquela despesa. Né? Isso é um outro ponto também que nós, como sociedade, temos que fiscalizar. Com certeza, o próprio cidadão está fiscalizando ali. Né? Sim, isso é muito importante. O mundo, a maior parte dos países tem os seus órgãos específicos para acompanhar, os órgãos de fiscalização, e acho até importante, bacana que assim o seja. Né? Nós temos, por exemplo,
Agência Nacional de Saúde, a ANS, que fiscaliza os empreendimentos da área da saúde, né? Nós temos aí a Anatel, que fiscaliza os empreendimentos da área de telefonia. Então, é preciso também desenvolver, criar aí... Mas com essa possível ou futura aprovação, você acha que isso já tem projetos? Tem sim. Tem projetos? Tem sim. Já tem dentro da PLS 186, que tramita no Senado, já tem essa previsão, e também tem na PL 442, que tramita na Câmara. Os dois projetos também já têm essa previsão. Só que eles mudam de visão em relação a quem seria esse órgão fiscalizador. Né? Então, tem projeto... Então, ainda não foi definido... Não, isso ainda é um enfrentamento a ser realizado. Né? Porque na última votação nós tivemos 2 votos a favor, não é isso? Seria Olha, isso? Na votação da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, o projeto, da forma como foi apresentado naquele momento, ele teve uma rejeição dos senadores presentes naquela comissão, mas ele já tinha sido aprovado pela Comissão de Desenvolvimento antes. Então, ele pode ser novamente rediscutido dentro do plenário, já com a participação de todos os senadores ali, da sociedade como um todo, e pode, sim, ser ainda debatido algumas questões, pode ser apresentado emendas. Perfeito, né? Então, vamos torcer que seja aprovado, né? E para que também traga esse benefício para o país, né? Nós estamos falando de 18 bilhões, não é isso? Isso, 18 bilhões de tributos, e estamos falando de 1 milhão de empregos, né? Então, é importante para o país, nesse momento, esse enfrentamento é chegado a hora. A gente sabe que até tem um aspecto positivo do Brasil ter esperado tanto, porque agora ele pode aí se basear nas outras experiências mundiais e escolher o melhor caminho para o Brasil, né? Não, perfeito. Então vamos torcer para que dê tudo certo. Vamos esperar que os nossos gestores, futuros gestores aqui do Brasil, trabalhem da melhor maneira possível, até para trazer recursos para o Brasil. Sim. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Acho que o Brasil ainda está muito preso a muitos paradigmas. Estamos falando aí hoje em dia de diversidades, de educação, né? Eu tive aqui há um tempo falando sobre educação profissionalizante, e tudo cai para o governo. Não tem incentivo, né? Não tem esse incentivo do governo. Estávamos discutindo junto com o professor Garcia, mas e a base? Aonde está a base para essas questões? O Brasil ele não está focando na base, ele quer vir de cima. Precisamos da educação, entendimento. Jogos de azar. Tudo bem, é um jogo de azar. Eu não tinha esse conhecimento. Para mim, não traria benefício nenhum para o Brasil. Mas fazendo o estudo, 2 países só na América Latina que não têm a liberação, Brasil e Bolívia. Estamos falando de mais de 150 países aí no mundo que isso funciona normalmente e não se tem problemas, né? Então, assim, continuo falando, o Brasil precisa melhorar a base, que é o entendimento, a educação, o discernimento, né? Eu, como professor, o professor Garcia também, nós trabalhamos diretamente com isso, com a educação. Por isso, a importância do programa, o Papo Viciante, que é para trazer esses assuntos, para atualizar os nossos ouvintes, que realmente isso não é um problema, muito pelo contrário, é uma das possíveis soluções para o Brasil. Porque hoje, né, nós temos o caso que aconteceu no museu, por causa de 1.700.000, olha, né, para mim foi realmente... incalculável. Nossa, complicadíssimo ali. A gente está falando de história, né, coisas que estavam ali eternizadas, hoje não existe mais. Né? Então, assim, você fala, poxa, são 18 bilhões. É verdade. 18 bilhões. Não é possível que quem esteja lá não consiga analisar esse benefício. Porque eu sei que tem a parte religiosa também, alguns que não concordam, né? Tem essa questão da patologia que nós falamos no primeiro bloco, né? Das pessoas que realmente têm um certo vício ali, que não consegue. Então, assim, mas e os outros benefícios? Principalmente a ação social. É verdade. Né? Ação social, geração de empregos, né? Trazer um retorno financeiro para o Brasil.
nós ficamos um pouco limitados, pensando ali só por baixo. Não, isso é proibido, é errado, eu não posso. Né, Ana Paula? Tem que ter esse enfrentamento, sim. Nós acreditamos, inclusive, que a área da educação ela também deve estar entre as áreas beneficiadas pela arrecadação da regulamentação de jogos. Isso seria muito bacana, né, priorizar a nossa base. E o legal é que o seu livro, né, que é a Teoria das Probabilidades nos Jogos, na Ciência e nas Políticas Públicas, elas fala tudo aqui, né? Então, o telespectador que queira conhecer mais pode estar aqui adquirindo. Você tem algum canal, alguma coisa que o ouvinte queira... Tem sim. Esse livro ele foi editado pela ePapers. Deixa eu mostrar aqui. Né? Editora ePapers. E está aí nas livrarias do país. Né? Então, aqueles que tiverem interesse aí em aprofundar, em conhecer um pouquinho mais e refletir conosco sobre democracia e jogos, né, pode procurar o livro nas livrarias do país e também na editora ePapers. E aqui o ouvinte ele pode, então, estar conhecendo, estar entendendo mais sobre os jogos, para estar realmente ficando a par do assunto e eliminando essa dúvida, né? Isso aí. Perfeito, Ana Paula. Ana Paula, muito obrigado. Foi um prazer recebê-la aqui no programa Papo Viciante. O prazer é todo meu. Um assunto polêmico. Deveríamos, assim, se tivéssemos mais tempo, ficaríamos aqui por mais horas falando sobre o assunto. E nós gostaríamos de te entregar, tá, Ana Paula, um certificado aqui ao vivo de participação do programa. Tá? Em nome do programa Papo Viciante e o Instituto Ensinaprev. Nós entregamos aqui para você, Ana Paula. Muito obrigada, é uma honra. Muito obrigada. Tá? E aos amigos do Papo Viciante, ao professor Juan, ao nosso diretor, professor Garcia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lembrar também que o programa ele tem total apoio do Ensinaprev, que é um Instituto Nacional de Educação em Prevenção às Drogas. Tá? Então, mais uma vez, trabalho obrigado. Lindo. Né? Obrigado por esse bate-papo. Né? O convite está aberto. Quiser vir novamente, o convite está aqui aberto para você. Muito obrigada. E é viciante estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, programa Papo Viciante. Muito obrigado a Ana Paula por ter participado do programa Papo Viciante, transmitido aqui pela TV Cinec, próximo aqui do Jabaquara, o metrô Jabaquara. Com muita satisfação que eu deixo aqui o meu abraço, todo o meu carinho, toda a equipe de direção, o professor Garcia, tá, a Andréia aqui. Gostaria de deixar um abraço por mais um programa feito justo e até a próxima, sexta-feira que vem, das 18 às 19 horas, o programa Papo Viciante, transmitido pela TV Cinec. Nós temos o apoio do Ensinaprev, o Instituto Nacional de Educação e Prevenção às Drogas. Muito obrigado a todos. Tenha um excelente final de semana. E lembrando, se beber, não dirija. E se dirigir, não beba, porque sexta-feira é o Dia Mundial da Balada. Muito obrigado a todos e tenham um excelente final de semana.